Boa noite a todos, meu nome é Yasmin. Eu estou apresentando esse seminário como forma de avaliação da disciplina de Fisiologia do Exercício. Nós somos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e vamos apresentar sobre a atividade elétrica do coração e o débito cardíaco. O grupo é composto por mim, Yasmin, Caroline Leal e Camila Lima. Vamos lá. A atividade elétrica cardíaca em um coração normal, ela é específica de uma região que é o átrio direito. Nesse átrio direito, a gente vai ter o nódulo sinoatrial, que ele vai atuar como marca-passo cardíaco. Mas como é que essa atividade elétrica ela vai ocorrer? Ela vai se iniciar quando ocorre a alteração do potencial de repouso da membrana por conta da difusão de sódio para o meio intracelular. E essa difusão de sódio ela vai atingir o limiar, vai causar a despolarização, essa despolarização ela dispara e essa onda de despolarização ela vai se propagar ao longo dos átrios, resultando na contração atrial. Isso vai acontecer durante a diástole. Bom, para chegar aos ventrículos, essa despolarização ela vai precisar de um tecido específico condutor que vai ser especializado, que é o nódo atrioventricular. Esse nódo ele está localizado no assoalho do átrio direito e vai ligar o átrio aos ventrículos. Bom, essa despolarização ela vai se dar através das vias condutoras, né, que ela vai irradiar pelos átrios, pelos ventrículos, perdão. E um ponto importante a ser lembrado é que essa despolarização ela tem um atraso de 0,1 segundo nos ventrículos. Mas por que esse atraso ele é tão importante e por que ele acontece? Isso vai ser necessário para que ocorra a chegada do sangue nos ventrículos antes da despolarização e da contração ventricular. Bom, além disso, essa despolarização ela vai ser disseminada pelos ventrículos pelas vias condutoras, como eu já te expliquei, que são denominadas de feixes direito e esquerdo, e esses feixes eles vão se ramificar, formando as fibras de Purkinje. Aqui eu trouxe a esquematização de como é que isso acontece, né? Que o nódulo sinoatrial ele vai encaminhar a despolarização pelo próprio átrio, pelos dois átrios, e posteriormente ele vai chegar ao nódulo atrioventricular, que vai ser encaminhado pelas vias condutoras, que são os feixes direito e esquerdo, e vão se ramificar nas fibras de Purkinje, dando continuidade à despolarização por todo o ventrículo. Além disso, eu vim falar também um pouco sobre o eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma ele é um exame que vai detectar as alterações elétricas que ocorrem no miocárdio durante o ciclo cardíaco. Esse eletrocardiograma ele é usado para dois pontos. O principal, que é o exame médico, que todos nós conhecemos, ele vai avaliar essas alterações da atividade elétrica cardíaca e detectar possíveis alterações ou anomalias. Além disso, ele também é utilizado durante o exame físico, o exercício físico, que pode ser o principal diagnóstico da arteriopatia coronariana. Além disso, eu trouxe o eletrocardiograma, né, para explicar como é que ele acontece. Ele tem várias deflexões, que são ondas, e cada onda dessa ela é representada por uma letra diferente. A primeira onda é a onda P, que ela vai ser responsável pela despolarização atrial. A segunda onda vai ser um complexo composto pelo QRS, que vai ser responsável pela despolarização ventricular, que vai ocorrer 0,1 segundo depois da onda P. E, por fim, nós temos a onda T, que é a terceira onda, que ela vai ser responsável pela repolarização ventricular. Bom, além disso, a gente também tem a alteração na pressão intraventricular. Essa alteração dessa pressão ela vai ser responsável pelos sons cardíacos. A elevação dessa pressão intraventricular ela vai ser responsável pelo primeiro som cardíaco
que é uma consequência do fechamento das válvulas atrioventriculares. A queda dessa pressão ela vai ser responsável pelo segundo som cardíaco decorrente do fechamento das válvulas simululares. Um ponto importante também a ser ressaltado é que o complexo QRS ele começa na sístole e a onda T ele começa na diástole. E agora vamos abordar um pouco sobre o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração bombeia no padrão temporal de 1 minuto. E para isso, a gente pode descobrir, né, qual é o débito cardíaco de um indivíduo através de uma fórmula que eu trouxe aí para vocês, que é Q é igual à frequência cardíaca, que ela vai significar a quantidade de sístoles que o coração desempenha, vezes o volume sistólico, né? Que é a quantidade de sangue bombeado por batimento cardíaco. E também é importante salientar que o débito cardíaco pode aumentar em decorrência da elevação da frequência cardíaca ou também do volume sistólico. E agora eu vou falar para vocês, né, a respeito da diferença de um indivíduo que pratica exercícios físicos, né, do que não pratica. Então, nessa tabela, ele trouxe uma variável, né, do sexo masculino e feminino. E aqui ele trouxe do homem sem treinamento, mulher sem treinamento e também do homem treinado e da mulher treinada. Então, fazendo um resumo geral, aqui ele trouxe o débito cardíaco de cada um desses indivíduos. Aí aqui nós vemos a frequência cardíaca do homem sem treinamento, que é de 72, e o volume sistólico é 70. E o seu débito cardíaco é de 5 litros. O da mulher, a frequência cardíaca é 75, o volume sistólico é 60 e o seu débito cardíaco é 4,50. Do homem treinado, a frequência cardíaca é 50, o volume sistólico 100 e o débito cardíaco é 5. Já da mulher treinada, a frequência cardíaca é 55, o volume sistólico 80 e o débito cardíaco de 4,40. Então, aqui a gente percebe, né, que o débito cardíaco em repouso não difere entre o indivíduo treinado e o que não treina. Porém, a gente pode notar que o indivíduo treinado ele vai apresentar uma frequência cardíaca menor e o volume sistólico maior. E o que isso significa? Isso significa que o coração do indivíduo treinado é mais eficiente, porque o seu coração vai ter que bater menos vezes para obter o mesmo débito cardíaco de um indivíduo que não treina, né? Então, essa tabela é bem interessante porque ele apresenta esses valores, né? Que, por exemplo, no débito cardíaco de um homem sem treinamento é o mesmo que o homem que treina. Porém, a diferença entre eles vai ser justamente essa, da frequência cardíaca e também do volume sistólico. Agora a gente vai falar também um pouco sobre a regulação da frequência cardíaca. Durante o exercício, a quantidade de sangue que vai ser bombeado pelo coração ele vai ser maior por conta da demanda muscular por oxigênio. E como o nódulo sinoatrial ele é responsável pela frequência cardíaca, ele que irá sofrer com as alterações da própria frequência. Dois são os principais fatores que influenciam essa atividade elétrica, essa atividade cardíaca, que é o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Bom, as fibras parasimpáticas, que vão suprir o coração, elas surgem do bulbo e constituem uma parte do nervo vago. Quando elas chegam ao coração, elas vão entrar em contato com o nódulo sinoatrial e atrioventricular. E quando essas fibras elas são estimuladas, suas terminações nervosas elas vão liberar acetilcolina, que vai ser responsável sobre a diminuição da atividade desses nódulos
como consequência da hiperpolarização e vai resultar na diminuição da frequência cardíaca. Então, esse sistema parasimpático, ele vai atuar como um freio para a frequência, para diminuir a frequência. E mesmo em repouso, o nervo vago, ele vai levar os impulsos para os nodos. Isso vai ser referido como tônus parasimpático. E como consequência disso, essas alterações na atividade parasimpática, ela vai tanto aumentar quanto diminuir a frequência cardíaca. Mas como é que o sistema parasimpático, que atua como um freio da frequência, ele pode aumentar a frequência? Os estudos mostraram que o aumento inicial da frequência durante o exercício, que pode chegar em até cerca de 100 batimentos por minuto, ele vai aumentar a frequência cardíaca a partir da retirada desse tônus parasimpático. Em contrapartida, com o aumento com exercícios mais intensos, a estimulação do nódulo sinoatrial e ato ventricular pelo sistema simpático agora, ele vai ser responsável pelo aumento da frequência. As fibras simpáticas, elas vão atingir o coração através dos nervos aceleradores cardíacos, que vão inervar o nódulo sinoatrial e os ventrículos. E a partir dessa estimulação, esses terminais nervosos, eles vão liberar agora noradrenalina, que vai ser responsável para atuar sobre os beta-receptores do coração, aumentando a frequência cardíaca e a contração cardíaca. Bom, aqui eu trouxe também um esquema de como é que isso vai acontecer, né? Aqui a gente tem a região do bulbo, onde vai sair o nervo vago parasimpático, que vai atuar nos dois nódulos, e na medula espinhal vai sair o estímulo para o nervo simpático, que vai atuar também nos dois nódulos e nos ventrículos. Bom, vamos prosseguir. Mas quando o organismo está em repouso, como é que vai acontecer esse equilíbrio entre o tônus parasimpático e a atividade simpática? Isso vai se dar pelo centro de controle cardiovascular, que ele vai atuar junto ao bulbo. Esse centro de controle, ele vai receber estímulos de várias partes do sistema circulatório e vai levar a uma resposta sobre o que está acontecendo. Por exemplo, um aumento da pressão arterial em níveis acima do normal vai estimular os receptores da pressão existentes tanto nas artérias carótidas quanto no arco aórtico, que vão enviar esses impulsos para o centro de controle e, como resposta, o centro de controle ele vai aumentar a atividade parasimpática do coração com o objetivo de diminuir a frequência e o débito cardíaco. Isso vai resultar num retorno para a pressão normal. Outro reflexo regulatório vai envolver os receptores de pressão localizados no átrio direito. Nesse caso, o aumento do retorno venoso sistêmico do sangue, ele vai alterar o débito cardíaco. Então, para prevenir esse retorno venoso do sistêmico, o centro de controle ele vai enviar impulsos para os nervos aceleradores simpáticos, que vão resultar no aumento da frequência cardíaca e no débito cardíaco. E como resultado final, vai ocorrer o aumento do débito cardíaco. O aumento do débito cardíaco vai diminuir e vai normalizar a pressão arterial direita e também a pressão venosa ela vai ser diminuída. Além disso, a gente também tem a mudança da temperatura corporal. Quando a temperatura corporal aumenta a níveis acima do normal, a frequência cardíaca ela também vai aumentar. E quando essa temperatura diminui abaixo dos níveis normais, ela vai causar diminuição da frequência cardíaca. Por isso que quando a gente pratica exercícios físicos em lugares mais quentes, vai ter a união dos dois aumentos da frequência cardíaca, tanto por conta da